Olá, boa tarde, tudo bom? Botei. Boa tarde. Paramos aí no exercício 2 da aula 45, 46. Boa tarde. Prova, tudo certo aí na prova? Meu querido Jefferson Murilo entrando na sala de aula. Júlia, esperando só mais um minutinho. Vamos lá, exercício 2. Deixa eu aumentar aqui a apostila. A decomposição do tetróxido de dinitrogênio ocorre de acordo com a equação a seguir. No ar atmosférico, essa reação está relacionada com a formação da chuva ácida em ambientes que são poluídos. Deixa eu adicionar aqui o Caio. No seu estudo em laboratório, o reagente foi colocado no frasco de 1 litro e esperou-se até o sistema entrar em equilíbrio químico. Nesse estado, foi medido que havia 4 mols de dióxido de nitrogênio e 2 mols do tetraóxido de nitrogênio. Com base nesses dados, qual a constante de equilíbrio desta reação? Vamos mostrar o KC, montar aí. Constante de equilíbrio, lembrando o produto em cima, reagente embaixo. Um minutinho para vocês fazerem. Já tem até uma aqui do exercício anterior. Ele quer que monte constante de equilíbrio desta equação aqui. Concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Júlia, gente, prova
O que acontece? Estou lendo aqui a mensagem da Júlia, né? As provas, os exercícios não são só meus, são meus e de outros professores. Então, eu não sei se esse exercício é meu, né? Então, tem que mandar, se tiver alguma dúvida, uma coisa lá para a coordenação. Aí a coordenação vai puxar lá na lista, porque vai um sorteio, entendeu? Por exemplo, eu fiz 10, exemplo, tá? Fiz 10 exercícios, eu, professora Bárbara. O outro professor da manhã fez tantos exercícios, o outro professor fez tanto, o professor da outra unidade fez tanto. Juntou tudo, fez um sorteio e aí geraram as provas, para não ter provas iguais, tá bom? Então, não sei se é meu. Correto? Júlia? Então, aí, se tiver dúvida, tem que mandar lá para a coordenação vai verificar quem é o professor, né? Vai me passar, eu verifico também se é meu, porque às vezes eu envio para lá, pode acontecer de ocorrer de mudar, né? Porque quem mexe nesse sorteio é a parte do TI, e aí dá para ajustar de ver, tá bom? Mas, ó, já na dica aí, Júlia, com base. Você já fez minha prova, né? Então, meus exercícios são daquele jeitinho. É parecido daquele jeitinho? Então. Quanto você ficou nessa nota? Ah, Júlia, relaxa. Não. E vai, não tô nem sabendo da possibilidade de ter substitutiva. Não sei. Primeira P1 a P2 se formava média. Até porque, ó, você está me dizendo da sua nota aí, né? Da presencial, né? Eu vou manter ela. Fique tranquila aí. Tá bom? Eu vou até anotar aqui. Ok. Hoje é a primeira. Tá bom? Não, já era procedimento passado pela direção, tá bom? Porque vocês fizeram a minha prova, né? Como você já tinha feito do primeiro bimestre, para a gente dar esse feedback aí para vocês. Mas as questões lá, Gabriel Teixeira tirou 8, ó. Parabéns. Gente, tá ótimo, tá bom? Mantenha assim nos próximos bimestres. Me ajudem a ajudar vocês. Brincadeiras à parte, vamos lá. Dois. Então, vou pegar lá a equação química. Quem é meu produto? Vou montar aqui, ó. Dióxido de nitrogênio, correto? Lembrando que eu tenho que colocar, vou dar aqui de cor, quantidade aqui, ó, de mol. Vai lá no expoente. Tem mais algum outro elemento lá no meu produto? Não. Então, vou para o meu reagente. Quem é meu reagente? Vou tentar fazer aqui na apostila mesmo, tá? Para facilitar aí. Muitos nem precisam colocar um, tá bom? Ele pede para calcular? Eu acho que ele pede para calcular já.
No seu estudo em laboratório, o reagente foi colocado num frasco de 1 litro e esperou até o equilíbrio químico. Neste estado, foi medido que havia 4 mols de dióxido de nitrogênio. Então, 4 mols. Onde está o dióxido de nitrogênio? Aqui em cima. 4 ao quadrado e 2 aqui embaixo, 2 mols. Faça essa continha. 4 ao quadrado, né? 4 vezes 2, tá? 4 vezes ele mesmo. 4 vezes 4, 16. Dividido por 2, me dando aí 8. A constante. Correto? Exercício 3. O gráfico, deixa eu diminuir um pouquinho. A seguir, mostra a variação da concentração ao longo do tempo para a reação de decomposição do trióxido de enxofre. Reação de decomposição, ou seja, aquela reação onde um único produto químico, uma única substância, no caso o trióxido de enxofre que ele citou aqui, vai gerar outras substâncias. Só de olhar aqui o gráfico, ó, trióxido de enxofre é SO3. Gerou aí como produto SO2 e gás oxigênio, tá bom? Essa é a reação de decomposição. E lembrando, temos aí o gráfico concentração pelo tempo, concentração sempre mol por litro, né? E ali, tracejado, onde atinge o equilíbrio. Vou aumentar um pouquinho. Que é o equilíbrio. Analisando esse gráfico, pede-se. Complete a tabela a seguir. A gente deu aqui ó, a reação de decomposição, tá bom? Trióxido de enxofre, produzindo aí como dióxido de enxofre e gás oxigênio, tá? Vamos completar a tabela, tá? Início. Quem eu tenho no início? Meu reagente aqui, ó, dióxido de enxofre, tá? Então, eu tenho grande quantidade dele, né? Eu tenho um produto no início da reação? Não, o produto vai ser formado depois da reação química. Então, aqui é 0, ó. Este ponto aqui é o 0, tá bom? Lá na tabela, ó, início, 1 mol, 0 e 0. Os dois produtos, do dióxido de enxofre e do oxigênio, correto? A reação ocorre da seguinte forma, eu tenho que gastar o meu reagente químico para poder eu formar o meu produto, tá bom? Então, tá escrito aí, ó. Vou gastar esse 1 mol do trióxido de enxofre para eu formar o dióxido de enxofre e o gás oxigênio, correto? Quanto eu vou gastar? Analisando aqui o gráfico. Vou fazer de verde. Se eu seguir a linha aqui do trióxido de enxofre, ó, esta daqui, eu tô nesta, tá? Até aqui, ó, atingiu o equilíbrio. De 1 foi para 0,6. Quanto que eu gastei para atingir o equilíbrio? 1 menos 0,6 me dá 0,4. Vem aqui na tabelinha e coloco, ó, 0,4. Meu equilíbrio está marcado lá, 0,6. Correto? Eu fiz grande aí, mas tentei fazer menorzinho para poder colocar.
Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. 0,4 mol por litro, para ficar bonitinho. 0,6. A unidade é mol por litro. Então, ó, eu tinha 0 dos meus produtos. Aqui é o equilíbrio. Né? Então, tinha 0 para o 0,4, formou quanto? 0,4. De dióxido de enxofre. E de gás oxigênio? 0,2. 0,4. O equilíbrio está lá no 0,4. 0,2. Correto? E aí, conseguimos montar a tabela. C. C não, B. Acho que nem tem C. Letra B. Escreva a expressão e calcule o valor da constante de equilíbrio dessa reação. Então, ele quer que você escreva a expressão do KC e também calcular, substituir os valores para poder calcular, que nem a gente fez no exercício 2. Tudo, concentração do reagente. Correto? Vou substituir agora. Quem é meu produto dessa equação química aqui? Dióxido de enxofre. Vezes aí o gás oxigênio. Coloco o coeficiente de cada um, mol. Traço reagente, trióxido de enxofre. Concentração. Dois também, mantém a constante. E aí eu substituo os valores para fazer a continha. Utilizando os valores do equilíbrio, tá? Cálculo. Sempre do equilíbrio. Então, eu tenho oxigênio 0,2, 0,4 do dióxido de enxofre ao quadrado vezes 0,2 do oxigênio dividido... Ih, não vou conseguir fazer aqui. Vou apagar aqui. Acho que travou o plural. Travou. Travou o plural, gente. Espera um minutinho.
Vou voltar. Eu tô voltando aí. Pronto. Aqui, essa parte aqui para fazer a continha. Tá, então eu vou substituir só os valores. 0,4 ao quadrado, 0,2 do oxigênio, elevado a 1, dividido por 0,6 do trióxido de enxofre, que é ao quadrado também. Podem fazer quanto que dá essa continha? Qual que é o valor aí do Kc? Que é o constante de equilíbrio. Vou colocar aqui. Vamos lá, segundo ano. Esperando o segundo ano. Vamos aí, continha. Vamos, vou escolher então o número 5. Eric. Vamos lá, Eric. Continha. Marcos, Marcos Vinícius, coloca seu número aí. Seu nome. Por gentileza. Cadê o Eric? Não tá me escutando, Eric? Júlia, faz essa continha para a professora. O Eric não tá escutando. Uai, eu tô até com o som ativado, nem desativei. Tá rindo? Alguém tá rindo? Júlia, quanto que dá aí? Ah, o Eric apareceu. Quais as que a gente tá? 3. De novo. O varal caiu. O varal da casa da Júlia caiu. Eric e Gabriel Teixeira. Os dois fizeram a continha. Façam novamente. Alguma coisinha vocês estão errando aí
no cálculo. Quer dizer, eu estou vendo a resposta aqui da apostila. Faça novamente que eu também vou fazer. Vai que, né, erros na apostila acontecem também. Não, tá certo. Eu que vi um 0 a menos, gente. Só arredondam, né? Porque deu aquela anotação científica, né? 0,080. Então, faz o arredondamento aí, tá bom? Ou coloque 3 casas. Isso, Júlia. Vou fazer o arredondamento. Escrever aqui. Tem uma vírgula aqui, tá, gente? 0,09, tá? Por arredondar. Correto? Exercício 4. Vamos para o 4. A síntese da amônia é uma reação reversível representada pela equação a seguir, né? Reagem aí os dois gases nitrogênio e hidrogênio para a formação da amônia. Tem a equação química aí. Balancear. No estudo dessa reação foram adicionados 10 mols de cada reagente num reator. De volume igual a 1 litro, que foi então aquecido. Verificou-se que passando um tempo, né, teve o equilíbrio, o sistema entrou em equilíbrio e nesse estado havia no frasco 1 mol de gás hidrogênio. De acordo com o texto, complete a tabela a seguir. Então, ele já te deu, ó, novamente, lendo o texto. Foram adicionados 10 mol de cada reagente. Cada reagente. Quem são meus reagentes? Olha lá para a equação química, né? Meus reagentes. Opa. Vou apagar agora aqui. Meus reagentes são gás nitrogênio e gás hidrogênio. Por isso que aqui, ó, no início da tabela, ele já colocou lá 10, ó. Porque no texto fala. Se não falasse, você que ia colocar 10 mol, tá? Eu tenho no início o produto? Não, ele vai ser formado ainda após a reação química. Por isso que 0, tá bom? Então, não tenho amônia aqui no início. Início igual a 0. Tá bom? Reação. Ele ficou lá, que passou um tempo, o sistema em equilíbrio, verificou que no frasco havia 1 mol de gás hidrogênio. Onde que é o gás hidrogênio? H2. Então, no meu equilíbrio, tem 1 mol. Como que eu acho o resto? Vamos pensar. Se eu tinha 10, vamos pensar, se ele deu a dica aqui, ó, para o gás hidrogênio, vamos pensar nele. Se eu tinha 10 no início e lá no meu equilíbrio ele ficou com 1, para chegar no equilíbrio ele gastou, né? Ele gasta, né? Quanto que ele gastou para ficar com 1? 10 menos 1, 9. Então ele gastou 9 mol. 9 mol por litro. Correto? Aí, para eu achar o valor do gás nitrogênio, eu tenho que fazer uma regra de 3 estequiométrica. Como? Quando não tem nada aqui, ó, significa que eu tenho 1, tá bom?
olhar aqui meus coeficientes estequiométricos, tá? Do reagente. Aqui é meu X. Monto a equação aqui, ó. Apareceu bem na hora, apareceu o reloginho aqui do tempo. E eu cliquei em cima e sei lá o que apareceu. Correto? Monto a equação aqui, ó. Tá bom? Com os coeficientes estequiométricos, tá bom? Dos reagentes. Quando eu tenho aí 3 mols do gás hidrogênio, eu vou ter uma concentração de 9 mol por litro. Quando eu tiver 1 de nitrogênio, eu vou ter quanto? X. Então, quanto que eu vou ter aí, vou gastar do meu X? Quem faz essa regrinha de 3? Por gentileza. Então, dica da tabelinha, né? Coletei todas as informações do enunciado, coloquei lá na tabelinha, interpretei, né? Para eu achar o outro valor lá do reagente, eu faço uma regrinha de 3 com correlação do que eu gasto, no caso a gente está fazendo com o que foi gastado, né? O que gastou-se, com os coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá bom? Circulados aí em preto. No caso, porque não tinha nada, isso aqui tem uma molécula, tá bom? Um mol, e 3 do hidrogênio. Quanto que dá? Se eu montar essa regrinha aí. 3. Vou até fazer aqui, ó. Do lado eu vou apagar, tá bom? Quer dizer, eu vou fazer aqui no B. Vou fazer aqui embaixo. Então, tá assim, ó. Vou apagar. Nitrogênio e o hidrogênio. Os gases são meus reagentes. Lá na equação eu tenho um mol desse e 3 desse. Quando eu tenho 3 do gás hidrogênio, eu vou gastar 9 mol. Quanto que eu vou gastar do nitrogênio? Ele é meu X. A regra de 3 está montada. Faço a regra de 3 aqui, ó. Que vai me dar X igual a 3 mol por litro. Tudo bem por enquanto? Eu venho aqui, apagar aqui, agora que eu já mostrei a regra de 3. E coloco 3 mol. Que foi o que gastou-se do gás nitrogênio. Então, no início, ele tinha 10. Gastou 3. Então, qual que é o equilíbrio dele? 10 menos 3. Equilíbrio. Me dando 7 mol aí. Lembrando que são os valores do equilíbrio que faz a constante de equilíbrio, tá? Como o nome diz, para o cálculo. Então, 7 do equilíbrio. Quanto que eu vou ter de amônia? A diferença que é do equilíbrio dos reagentes. 7 menos 1, tenho 6 mol por litro de amônia, né? Se eu tinha nada e meu equilíbrio ficou com 6, significa que formou o quê? 6 mols, porque 6 mais 0, 6 mol por litro. Montei minha tabelinha. Tem que pensar um pouquinho, fazer aos poucos para não se confundir. Vou apagar aqui a regrinha de 3. O nariz estava coçando, gente. Tive que coçar. Calcule o constante de equilíbrio dessa reação. Então, ele quer que você calcule constante de equilíbrio.
né? Produto pelos reagentes. Então, é amônia. Eu sei que é amônia, meu produto final. Gerando dos meus reagentes gás nitrogênio e gás hidrogênio. Coeficientes lá para eu colocar no expoente. Amônia eu tenho 2, hidrogênio 3. 2, hidrogênio 3. E aqui 1. Vou substituir com os valores do equilíbrio, né? A amônia é a última aqui, ó, que formou. 6. Nitrogênio é o primeiro. 7. Dá para não colocar, confundir. E 1 do hidrogênio, a terceira. Podem fazer. Qual que é o valor dessa constante? Seis vezes 6, 36. 36 dividido por 7. Isso, Eric. Já fiz aqui direto, né? Ó. 6 ao quadrado é o 6 duas vezes. 6 vezes 6 me dá o 36, tá bom? 7 elevado a 1 é 7. 1 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1. 3 vezes, que dá 1. Tá bom? Então, 7 vezes 1, 7. Então, 36 dividido por 7. Foi assim que eu fiz. E o Eric falou que dá 5,1. Não, Eric, não será necessária a pergunta da Eric. Professora, 5,1 pode colocar duas casas, 5,14, tá? Necessário arredondar foi ótimo. Arredondar para 5,15? Não, arredondamento matemático. Eu vou fazer aqui embaixo, só para explicar para vocês. É matemática. Assim, ó, lá na conta assim. 5, na calculadora aí, né? Na mão vocês não estão fazendo, né? Para ser rápido, né? 5,142, tá bom? Como que eu vejo arredondamento, né? Pode colocar 5,1 e pode colocar duas casas decimais, como eu coloquei, tá bom? Não tem problema, 5,1 é super aceito. Mas se eu falo, se o professor fala duas casas decimais depois da vírgula, então eu tenho que colocar o 14. Não arredondo para 15, porque arredondamento, né? Abaixo de 6, permanece o 14, tá bom? Se fosse aqui, ó, 14,6, ia ficar 5,14. Agora, 7 para cima, né? Se fosse 5,147, aí 5,15, tá bom? É que nem a nota de vocês. Aí foi falar de arredondamento, eu lembrei de nota. Que nem a nota da prova. Por exemplo, aí o Eric tirou lá 7,6. 7,6 nunca vai ser 8. É 7,5 para o sistema. Tá bom? 7,4. Né? Bem que poderia ser. 7,4? Não é 7,5. É 7, arredonda para baixo, tá? Agora, 7,7. Aí arredonda já para cima, para 8, tá? Então, faz a diferença aí. Mas não é, Eric. Tá bom? Ó, tem menos de um minuto, vai fechar aí do nada. Paramos. Vocês podem até tentar já montar esse gráfico aí, tá? Já voltamos para montar esse gráfico com os dados do equilíbrio da letra B. Já voltamos aí. Beijos.